Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde para podermos discutir e aprender um pouco mais sobre hematúria, que nada mais é do que presença de sangue na urina. Eu me chamo Frederico, sou médico de família e comunidade, fiz minha graduação em medicina aqui na Universidade Federal de Goiás, posteriormente fiz a minha residência médica em medicina de família e comunidade na Univangélica em Anápolis. Sempre atuei e atuo na atenção primária à saúde, e por sempre estar à frente, na porta de entrada do paciente no sistema de saúde, sempre me deparei nos exames com hematúria, que é um achado bastante comum e por ser comum, muitas vezes pode passar despercebido e ser negligenciado pelos médicos. Então, quis trazer esse tema aqui hoje à tarde para podermos discutir e elaborar um fluxograma que facilitará a nossa conduta no dia a dia. A nossa apresentação terá como objetivo a definição e a classificação da hematúria, as diversas etiologias que ela apresenta e a relevância clínica de cada uma delas. Darei algumas dicas clínicas para sanar a dúvida com relação à causa da hematúria, os fatores de risco e sinais de alarme. Por final, darei um fluxograma e a mensagem final na nossa apresentação. Primeira coisa que devemos fazer é definir o que é hematúria. Segundo a Associação Americana de Urologia, a hematúria é a presença de hemácias na urina, especificamente mais de 3 hemácias por campo de grande aumento. A prevalência da hematúria é em torno de 2,5% a 21% dos casos, sendo que em 20% a 40% dos pacientes que apresentam hematúria macroscópica e 5% dos pacientes que apresentam hematúria microscópica apresentarão algum tipo de malignidade. Então, esse dado, por si só, já reforça a importância de sabermos manejar adequadamente a queixa de hematúria na nossa atenção primária à saúde. Podemos classificar a hematúria segundo 3 aspectos. A primeira é com relação ao aspecto da hematúria, macroscópica ou microscópica. A microscópica eu não vejo a olho nu, só mesmo através do exame, do EAS, vai apresentar lá hematúria, a concentração das hemácias na nossa urina. Já na macroscópica, o paciente já vem relatando a nós alteração na cor da urina, muitas vezes apresentando até mesmo coágulos, que aí não restará dúvida que é sangue na urina. Mas muitas vezes cabe ressaltar que não necessariamente a alteração na coloração da urina é referente a sangue. Muitas vezes o paciente ingeriu alimentos com corantes, principalmente rodaminas tipo B, que geralmente é aquelas pipocas doces que o paciente come, logo no dia seguinte começa a urinar avermelhado. Isso aí não tem relação com hematúria, né? Devido ao corante. Ou o paciente ingeriu muita beterraba ou frutas vermelhas, também pode causar essa alteração na urina e não necessariamente enquadra em hematúria, né? Então, um simples exame AS ajudará a sanar essa dúvida. Com relação à sintomatologia, podemos classificar pacientes em assintomáticos, hematúria assintomática e hematúrias sintomáticas. Nas hematúrias sintomáticas, ajuda bastante na elucidação do diagnóstico, pois um paciente que apresenta hematúria associada com disúria, aumento da frequência miccional, geralmente está um quadro de infecção urinária.
Já um outro paciente que apresenta hematúria associado com proteinúria e edemas em membros inferiores, geralmente está associado com uma síndrome glomerular. E também podemos classificar a hematúria com relação à sua temporalidade. Pode ser uma hematúria persistente, uma hematúria intermitente, ou seja, o paciente apresenta aquele quadro de hematúria, fica algumas semanas sem apresentar, ou mês, depois volta a apresentar novamente, e a passageira, que geralmente é um quadro benigno, geralmente pode ser relacionado a uma atividade física extenuante, ou uma infecção de urina, ou relação sexual no dia anterior, geralmente passageira, fez o exame, apresentou, provavelmente ele repetir aquele exame 48 horas, já vai estar normalizado. Nesse quadro, eu coloquei as principais etiologias e, consequentemente, vamos discutir a relevância clínica de cada uma. Os principais quadros de hematúria no adulto são infecções do trato urinário, neoplasias e na infância, na infância, as principais causas são glomerulonefrites e infecções do trato urinário. A infecção do trato urinário é a principal causa no adulto e geralmente ela é sintomática, ela vem associada com sintomas de urgência miccional, aumento da frequência urinária, disúria, então febre em alguns casos, então todo esse quadro ajuda a gente a pensar já numa infecção urinária. Lembrar que a infecção do trato urinário, o diagnóstico é clínico, não precisa necessariamente de uma urocultura para confirmar, esperar uma urocultura ficar pronta para confirmar e iniciar o tratamento do paciente. As glomerulonefrite é a principal causa já no público infantil, correspondendo a 30% dos casos de hematúria na criança. Temos a principal, que é a glomerulopatia do IgA, né, que é a mais comum no mundo todo. Também temos as glomerulopatias pós-streptococcus, geralmente aquele paciente que estava com infecção das vias aéreas superiores e depois de 24 horas ou algumas semanas começou a apresentar hematúria associada com proteinúria e edema de membros inferiores. Então, tudo isso aí a gente leva a pensar numa glomerulopatia. Temos também a nefrite intersticial, geralmente relacionada com o uso de medicamentos, muitos deles um abuso de anti-inflamatórios. Também temos a anticoagulação, mas vale ressaltar aqui a importância de não atribuir necessariamente a hematúria pelo uso de anticoagulantes. Teve um estudo feito, mostrou que 24% dos pacientes que estavam usando ou aspirina, ou varfarina, ou qualquer outro anticoagulante, apresentavam alguma malignidade. Então, não podemos, o paciente está usando varfarina, então essa é a causa da hematúria. Não, é preciso investigar para excluir qualquer outra causa dessa hematúria, não necessariamente será por causa desse anticoagulante. Temos também as neoplasias, né? Como eu disse, é uma das causas principais de hematúria no adulto. Temos o aumento da concentração de cálcio, que pode formar pedras, e isso aí atrapalha, irrita a barreira que vai causar o sangramento na urina. E também temos as causas cirúrgicas. O paciente passou por algum procedimento cirúrgico recente, fez um cateterismo, alguma coisa, fez um toque retal para avaliar a próstata, tudo isso aí vai causar um sangramento, mas geralmente é passageiro. Algumas dicas clínicas para a gente achar a etiologia do paciente que apresenta hematúria temos. Por exemplo, como vamos suspeitar de cálculos renais? Geralmente o paciente vai apresentar uma microhematúria, vai apresentar uma cólica renal grave e aguda, dor muito forte, e pode vir associada com náusea ou vômito. Já cálculos uretrais, geralmente causa um impedimento da urina, então a dor um pouco mais forte, disúria, vai aumentar a frequência miccional, pode vir associado com febres e calafrios. Também no homem pode apresentar uma dor escrotal e na mulher uma dor pélvica. Já a infecção do trato urinário, como eu disse anteriormente, geralmente associado com a disúria, o aumento da frequência miccional,
a urgência miccional, uma dor suprapúbica e a dor perianal, principalmente nos homens. E a pielonefrite geralmente é aquela febre e principalmente os arrepios e a dor no flanco. Geralmente com esses sintomas, por isso que é tão importante nós que estamos na atenção primária fazer uma boa anamnese desse paciente, pois geralmente o paciente já vem relatando a hematura, se for macroscópica, né? Ou a gente vai pegar essa hematura microscópica no EAS e o paciente vai relatar os sintomas, geralmente febre, dor miccional, urgência miccional, sintomas irritativos miccionais, né? Então, geralmente é alguma inflamação ou infecção do trato urinário, que é uma causa benigna da hematúria. As causas mais comuns da hematúria por idade são, na faixa pediátrica, como eu disse, são as glomerulonefrites e as infecções do trato urinário. Já nos adultos de 20 a 60 anos, os principais são as infecções do trato urinário, as neoplasias, principalmente câncer de bexiga, e as urolitíase. Lembrar que câncer de bexiga tem uns fatores de risco. Quando que a gente tem que suspeitar dessas causas mais graves da hematúria? Principalmente paciente com mais de 40 anos de idade, histórico de tabagismo, exposição a produtos químicos, histórico na família de doenças urogenitais. Então, tudo isso aí a gente leva a pensar já numa causa mais grave e iniciar a investigação mais precoce. E de 60 anos ou mais, a infecção do trato urinário, o câncer de bexiga e a hiperplasia prostática benigna. Geralmente, como que essa hiperplasia prostática benigna causa a hematúria? Geralmente, quando a próstata vai crescendo, pode causar pequenos rompimentos de vasos na uretra e causar esse pequeno sangramento no paciente. Então, os sintomas de alarme, fatores de risco, são a hematúria macroscópica, até que se prove o contrário. Em um paciente de alto risco, ou seja, um paciente que tem mais de 40 anos, um paciente que tem histórico de tabagismo, um paciente que teve exposição ocupacional a produtos químicos ou corantes, como benzoaminas aromáticas, esse paciente que apresenta essa hematúria macroscópica, até que se prove o contrário, é uma neoplasia de bexiga na maior parte dos casos. Então, por isso a importância do médico da atenção primária estar bem atento, tanto na história clínica quanto nos sintomas, pois o paciente vai chegar na gente e a gente que vai prosseguir a investigação e o andamento daquela consulta para chegar ao diagnóstico correto e o paciente iniciar o tratamento o mais rápido possível. Então, os sintomas de alarme são hematúria macroscópica, hematúria microscópica persistente, principalmente em idosos, a idade, mais de 40 anos, hipertensão e edema, que geralmente está associado com a glomerulopatia, sintomas sistêmicos, febre, sudorese noturna, perda ponderal, histórico de tabagismo e a exposição ocupacional a produtos químicos e corantes. Como vai ser o nosso manejo na atenção primária? Então, a primeira coisa, o paciente chegou relatando hematúria. Realmente é hematúria? Realmente é sangue ou a coloração daquela urina está alterada porque fez uso de algum alimento com corante ou fez um esporte extenuante e causou uma lesão e provocou aquela hematúria ou não? Então, a gente vai pedir um EAS. Geralmente no EAS pode vir a presença de hemácias, se vier é confirmado a hematúria. Se não, e um outro detalhe também que a gente tem que olhar no EAS é a presença, como que são essas hemácias? São hemácias dismórficas, apresentam cilindros hemáticos, tem uma proteinúria associada? Se sim para essas questões, então provavelmente estamos diante de uma glomerulopatia e temos que fazer então encaminhamento para o nefrologista, porque provavelmente esse paciente deve passar por uma biópsia renal e seguir o tratamento. Confirmou a presença de hemácias, então vamos para a segunda etapa do nosso atendimento, que é o exame de imagem. Teve hematúria persistente, não é nenhuma causa daquela hematúria benigna, ou seja, uma infecção de urinário, porque geralmente quando o paciente apresenta uma infecção urinária, apresentou hematúria associada, eu trato
Depois de terminar o tratamento, uns 7 dias depois, eu repito o EAS para ver se aquela hematúria desapareceu. Geralmente é para ter desaparecido. Porque provavelmente, se não desapareceu, provavelmente a causa daquela hematúria não necessariamente é a infecção de urina. Se o paciente já tem um exame documentado, que ele tem um histórico de pedra nos rins, pedra no ureter, isso aí predispõe ele a ter novamente seu quadro recorrente, né? Porque geralmente 50% dos pacientes que apresentam alguma nefrolitise, ao longo da vida apresentará outro quadro também de pedra renal. Então, confirmou pelo exame de urina a presença de hemácias na urina. Eu vou fazer o exame de imagem, vou partir para o exame de imagem. A paciente tem alguma contraindicação para fazer uma tomografia? Ela está gestante, tem alergia a contraste, ou não pode fazer a tomografia? Então, provavelmente eu farei uma ultrassom das vias urinárias ou mesmo uma ressonância. Mas geralmente, como a gente trabalha na PS, geralmente a escolha geralmente é a exame ultrassom das vias urinárias, pois é mais fácil conseguir e já ajuda bastante na resolução do quadro, né? Na hipótese diagnóstica. Se não, se eu tenho acesso a uma tomografia, eu vejo a tomografia, pois é melhor para visualizar cálculos e outras alterações. O paciente não apresenta alteração na tomografia, então a gente vai seguir com os exames periódicos desse paciente. Geralmente, em até 6 meses, eu preciso repetir aquele AS para ver se a hematúria resolveu ou não. Se não resolveu, aí eu vou partir para um exame de imagem, caso o paciente não tenha feito naquela primeira vez. Né? Mas se o paciente também tem algum fator de risco, como eu disse, paciente mais que 40 anos, paciente com alta carga tabágica, paciente que teve exposição ocupacional a produtos químicos, eu vou ter que encaminhar esse paciente para o urologista, porque provavelmente esse paciente precisa de uma cistoscopia, para excluir principalmente câncer de bexiga ou das vias urinárias. Se o paciente tem entre 40 e 49 anos, eu posso ficar observando ele, fazendo exames periódicos, e se ele tem menos de 40 anos, aí eu faço mais uma conduta expectante, né? Eu repito esse exame pelo menos 6 meses, um EAS, para ver se ele resolveu ou não, para prosseguir com novos exames de imagem. Então, qual que é a importância da APS no manejo da hematúria? Como eu disse, a hematúria é um quadro bastante comum no nosso dia a dia, nas unidades básicas de saúde. Como eu disse, é de 2,5% a 21% que vai apresentar, e desses pacientes, 5% dos pacientes com hematúria microscópica e 20% a 40% dos pacientes com hematúria macroscópica apresentar alguma malignidade. Por esse dado, é importante a gente saber manejar esse paciente, né? Porque ele vai chegar com a gente. Então, é preciso identificar as causas, principalmente escolher causas benignas das malignas. E como que a gente faz isso? Principalmente com a história clínica bem colhida, com o exame físico e com exames de imagem e laboratoriais. Então, vamos escolher as causas benignas, dentre elas são a infecção de trato urinário, a pessoa colheu, estava perto de menstruar, ou estava menstruando, teve uma contaminação da amostra, ou é uma pedra no rim, pedra no ureter, tudo isso aí pode causar. Lembrar que 2 a 4% dos homens de 4 a 9% dos homens vão ter histórico de nefrolitíase, e das mulheres de 2 a 4%. Então, a gente precisa identificar, excluir as causas benignas, fazer o acompanhamento inicial com exames de urina, dosagem sérica, por exemplo, de cálcio, dosagem urinária de cálcio, para a gente excluir causas de nefrolitíase, exames de imagem para excluir tumores e tudo mais. Depois que a gente fizer essa abordagem inicial, a gente vai ver quais casos a gente vai encaminhar ou não. Mas, na sua grande maioria, vai ter uma resolução espontânea, porque a grande maioria, ainda bem, são causas benignas, então não vai precisar desse encaminhamento. E aí vamos acompanhar principalmente esses casos de baixo risco. E essas foram a minha bibliografia que eu utilizei para fazer essa aula. Então é isso, pessoal.
Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o manejo da hematúria na atenção primária à saúde.